Amados, como eu falei, domingo especial pela manhã tivemos o batismo, e eu não tenho dúvida de que hoje, também à noite, nós temos um momento com Deus especial, com relação também à palavra que Ele nos revelou nessa manhã, amém? Então abra sua Bíblia comigo, em Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10, nós vamos ler uma parte do capítulo 10 do Evangelho segundo Lucas, e eu gostaria que você ficasse bastante atento, porque há uma revelação de Deus para nós, e eu tenho certeza que você sairá daqui transformado pelo poder de Deus, amém? Aleluia. Sabe, nós temos ciclos proféticos na Igreja Batista do Amor, e esse ciclo de 2025, nós declaramos que estamos vivendo o ano da alegria. 2025 é o ano da alegria. E sabe, a maior alegria que nós temos é a alegria da salvação. Não existe nada igual à alegria que temos com a salvação que veio de Deus em Cristo Jesus. Amém? Quantos são alegres por isso? Então, o tema da mensagem de hoje é a alegria da salvação. E eu quero ler com vocês, então, Lucas 10, vamos ler do 1 ao 12, depois do 17 ao 20, a Bíblia diz assim: Depois disso, o Senhor escolheu outros 70, e os enviou de 2 em 2, para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. E lhes disse: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Ao entrarem numa casa, digam primeiro: paz seja nesta casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, comam do que lhes for oferecido. Curem os doentes que nela houver e digam ao povo dali: o reino de Deus se aproximou de vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas dizendo: até o pó desta cidade, que grudou nos nossos pés, sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. Eu digo a vocês que, naquele dia, haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Agora nós vamos passar para o verso 17, que diz assim: Então, os 70 voltaram, cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome, os próprios demônios se submetem a nós. Jesus lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente lhes causará dano. No entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Aleluia. Pai, essa é a tua palavra, e nós cremos que ela é poderosa para trazer todo o convencimento, e trazer fé ao nosso coração. Por isso, Deus, nós profetizamos os oráculos, a palavra do Senhor. Declaramos, ó Deus, que cada coração é um terreno fértil. Pai, cada vida está aberta para receber esta revelação. Usa, Deus, o teu servo como o Senhor quer, para a edificação da igreja e para a glória do seu nome. Assim nós oramos, em nome de Jesus, todos digam amém.
Glória a Deus. Queridos, a alegria da salvação começou com uma missão. A missão dos 70. Esses 70 não eram os mesmos 12 que haviam sido enviados por Jesus. Os primeiros foram para a Galileia, estes foram para a Judéia. Estes, diferentemente dos 12, eram discípulos anônimos. Não eram os apóstolos, mas também foram enviados. Eles foram enviados com a comissão de representar Jesus. Sabe, eu e você também hoje, não somos os 12, mas somos discípulos de Jesus. Eu e você talvez não tenhamos os nossos nomes grafados em alguma literatura, somos anônimos, mas também somos mensageiros de Deus. Somos também enviados com uma comissão para representar Jesus aqui na terra. Por isso, somos chamados de cristãos, pequenos cristos. Os 12, como eu falei, eles foram enviados ao norte, a Galileia, mas agora os 70 foram enviados mais ao sul, na Judéia. Eles foram designados a algumas cidades que haviam ali na Judéia, para estarem precedendo o Senhor Jesus. Ou seja, foi uma missão precursora. Jesus enviou ali os 70 para prepararem aquele caminho que ele mesmo haveria de passar. Então Jesus, ele os envia, mas ele dá designação a cada um deles. Eu quero te falar nessa noite que você também é um enviado de Cristo. Sabe, mas o Senhor não apenas está te enviando para passar por uma cidade, para passar por um lugar, mas Deus está te dando uma designação celestial. Você crê nisso? Sabe, eles foram designados às cidades que Jesus estava para ir, preparando a chegada de Jesus. Embora Jesus já tenha vindo na sua primeira vinda, hoje nós somos a geração que está preparando a vinda de Jesus na sua segunda vinda. Nós estamos preparando, somos essa geração que está preparando também a volta de Cristo. E quando nós lemos aqui o texto de Lucas 10, quando nós lemos aqui os primeiros 12 versículos, nós vemos que Jesus, no envio, ele dá recomendações, ele faz advertências, ele fala, olha, vão de 2 em 2, a Bíblia diz já que melhor é serem 2, porque se um inimigo vier, eles terão mais força para resistir. Ele os enviou de 2 em 2 para aquelas cidades, mas ele começa então a trazer advertências, trazer aqui, sabe, uma direção, uma designação para eles. E eu quero falar de algumas advertências ou designações que Jesus deu aos 70. Não vou falar de todas elas, mas algumas delas. A primeira, ele fala para aqueles homens, a seara é grande, mas os trabalhadores são, diga, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Essa é uma realidade? Sim, é uma realidade. Quando nós olhamos para uma cidade como Uberlândia, que é a segunda cidade do estado de Minas Gerais, nós vemos uma grande seara nessa cidade. Nós vemos aqui os campos brancos nessa cidade, os campos maduros nessa cidade. E Deus está preparando os ceifeiros. Mas quando nós olhamos muitas vezes, diante da proporcionalidade, nós ficamos assim aterrados. Por quê? Porque a seara é grande e poucos são os trabalhadores, os ceifeiros. Mas sabe, diante dessa realidade, o Senhor está levantando a si mesmo ceifeiros para esse tempo. E você é um ceifeiro de Deus. Você é um trabalhador de Deus. Sabe, você precisa sair nessa noite entendendo que essa missão dada aos 70, antes dada aos 12, não ficou lá no primeiro século. É uma missão dada para nós hoje no século 21. Eu e você precisamos ter o nosso coração também queimando para irmos fazer o que o Senhor nos designou. Por mais difícil que seja, por maior que seja a seara, por mais,
sabe, dispendioso que seja, nós não devemos de modo algum pedir ao Senhor um trabalho mais fácil. Jesus não recomendou que eles orassem pedindo, olha, me dê um trabalho mais fácil, não, mas dê, Senhor, trabalhadores para me ajudar no trabalho que eu devo fazer. E eu quero te dar uma boa notícia, Deus enviou, olha para o seu lado. Não, você não entendeu, tem algumas pessoas que nem olharam para o lado, eu não entendo isso. Você está na Igreja Batista do Amor, um culto muito interativo por sinal, olha para o seu lado, meu querido. Apesar que tem algumas pessoas que falam assim, para de fazer isso, olha para o lado, fala com o irmão, né? Na internet fala assim. Mas eu não estou nem aí para essas pessoas, sabe? É os críticos de plantão, que falam assim, não fala para a pessoa falar, fica constrangida. Constrangida é não falar, gente. Constrangimento é a gente não verbalizar, a fé fala. E nós somos família. Quantos são famílias de Deus? Nós temos liberdade. Olha para o seu irmão e fala assim, você vai me ajudar? Sabe, eu não tenho dúvida que Deus te plantou nesta igreja para ajudar a semear, a colher nesse tempo que os campos estão brancos. Você ouviu bem? Deus te pôs aqui na Igreja Batista do Amor nesse tempo para você ser um semeador, para você ser um ceifador, para você ser um trabalhador na seara do Senhor. E essa pessoa que está do seu lado vai te ajudar. Amém? Ela está aí para isso. Sabe, nós precisamos entender isso. Não pedirmos a Deus um trabalho mais fácil, mas pedirmos que o Senhor mande trabalhadores para nos ajudar no trabalho que nós vamos fazer. Porque nós vamos fazer. Aliás, nós já estamos fazendo, né? Há 20 anos. Mas sabe, nós precisamos entender essa designação. Jesus também deu uma outra designação, ele disse, vão. Em outra versão está, ide. Então veja, que aqueles que Jesus falou para pedir trabalhadores, eles não estão sentados, inertes, ociosos, e falam assim, Senhor, manda trabalhador, porque eu não vou não, é aquela pessoa do meu lado que vai. Não, vão trabalhar, e peçam mais trabalhadores para te ajudar. Amém? Quem entendeu isso? Sabe, nós precisamos entender que Deus não usa pessoas, não quer pessoas ociosas. Deus quer pessoas disponíveis. Normalmente quem Deus chamou estava trabalhando, estava com a mão no arado, estava fazendo alguma coisa. Muitas pessoas estão esperando ficarem ociosas para poder fazer alguma coisa para o reino. Sabe, o Senhor quer que você se disponibilize, mesmo diante dos desafios, fala, Senhor, manda trabalhador para ajudar, porque eu vou. Por isso Jesus disse, vão. Quantos vão? Vou dar uma chance de você ser crente. Quantos vão? Amém. É verdade, né, gente? O Spurgeon disse, todo crente ou é um missionário ou é um impostor. Mas eu estou vendo um monte de missionários aqui à minha frente. Amém. Glória a Deus por isso. Então quem vai? Amém. Tem alguns, eu vou. Anima no caminho, né? Eu ouvi isso mesmo? Anima no caminho. Gostei. Vou anotar aqui para a próxima vez que eu pregar essa mensagem em outra igreja. Anima no caminho. Fala para o seu irmão, anima no caminho. Só para contrariar os críticos de plantão que falam que não é para falar para o irmão, repete isso, fala assim, anima no caminho. Anima no caminho. Vão. Jesus dá essa designação, vão. Eis que eu os envio como cordeiros, como ovelhas no meio de lobos. Querido, Jesus não tapeou ninguém. Jesus não deu falsas esperanças. Jesus não ficou, sabe, diminuindo os riscos da missão. Jesus não ficou pintando um quadro, sabe? Não, Jesus, o papo dele foi reto, né? Foi na real. Só que Jesus ele falou, eu vou estar com vocês. Porque se vocês são meus embaixadores, vocês estão indo no meu nome. E no meu nome há poder. Quantos creem que no nome de Jesus há poder? Então, os discípulos, eles não foram sozinhos. Jesus estava com eles. Porque o nome de Jesus estava com eles. E nós cantamos aqui sobre o nome de Jesus exaltado.
Então esse é o nome que tem poder, amém? Então quando Jesus fala, vocês serão como ovelhas ou como cordeiros no meio de lobos, é o que nós encontramos aí fora. Nós não vamos encontrar coisa diferente. Nós não vamos encontrar coisa diferente na nossa faculdade, no nosso trabalho, amém? Não vai ter só cordeirinho no nosso trabalho, ovelhinhas no nosso trabalho. Vai ter lobo no nosso trabalho, vai ter lobo lá na faculdade, vai ter lobo lá, sabe? É ou não é? Alguém está se identificando com isso? Então, mas preste atenção, você pode ser uma ovelha no meio de lobos, mas quem habita em você é o leão da tribo de Judá. É o leão da tribo de Judá. Sabe, na verdade nós vamos com a humildade, porque nós não ganhamos na força. Não é com força e poder, mas pelo Espírito de Deus, pelo Espírito do Senhor que está em nós, que habita em nós, sabe? E nós precisamos entender isso. Agora, quem não quer levar Jesus a sério, talvez não tenha muito problema, mas eu quero te falar, ouça bem o que eu vou dizer, preste atenção. Todo homem que leva Jesus a sério, torna-se alvo do diabo. Quem leva Jesus a sério aí? Então por isso que às vezes tem alguns fights aí, porque você leva Jesus a sério. Mas eu quero te falar, maior é o que está em você do que o que está no mundo. Maior o que estava nos 70 do que o que estava fora. Jesus deu a designação falando também, não levem bolsa, não levem sacola do Bretas. Eu falei hoje de manhã do Supermax, né? O Lucas é do Supermax, para não fazer merchandising para outra empresa. Não leve sandálias. Não saúdem ninguém pelo caminho. Eu falei, meu Deus, mas nós somos um povo mineiro, que gosta de tomar um cafezinho, sentar, um queijinho, não faz isso, por quê? Porque é a urgência da missão. É porque eles eram mineiros? Não, é porque eram do Oriente. As saudações, naquela época, do Oriente eram longas. Sabia disso? As saudações eram longas. Como a missão tinha urgência, então não saúdem ninguém pelo caminho, para não perder tempo, porque a missão era urgente, emergente, importante, essencial, prioritária. Assim que você deve ver a sua missão hoje também. Não é ser indelicado, não é ser, sabe, não, mas precisa ter senso de urgência, de foco. Primeiro o reino, primeiro Jesus, primeiro a missão. E por isso que às vezes a gente coloca os pés pelas mãos, coloca o carro na frente dos bois, porque nós estamos dando urgência a outras coisas, damos importância a outras coisas, esquecemos que urgente é a missão que o Senhor nos deu. Mas pelo que consta, Jesus ensinou no Sermão do Monte, à medida em que nós buscamos o reino, a justiça em primeiro lugar, todas as outras coisas que nós normalmente nos preocupamos, são acrescentadas. Posso ouvir um amém? Então, quando fala não levar bolsa, nem sacola, nem sandália, fala assim, você pode não levar essas coisas, mas eu vou dar todas essas coisas para vocês. Vocês não ficarão em falta. Sabe, porque o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Sabe, é isso que nós devemos entender. O trabalho era urgente, não poderia haver nada desnecessário no cumprimento da missão. Tudo que fosse desnecessário, tudo que fosse trazer peso, deveria ser colocado de lado. Aí ele continua as designações, as recomendações, as advertências, falando na casa que vocês entrarem, deem a paz. A palavra é shalom, não é aquela paz que o mundo dá, não é a paz que o bolso está cheio, não é a paz que o vento sopra a favor, é uma paz que excede todo entendimento. E sabe quem tem essa paz que excede todo entendimento? Jesus. E Jesus está onde? Habitando dentro de você. Você tem paz, você pode dar a paz. Você tem paz, você pode dar a paz. Amém? Então deem a paz. Fiquem na casa, na mesma casa, porque Jesus está falando, vocês terão paz nesta casa, que te receberem vocês, porque ali terá um filho da paz, e também terão sustento, porque digno é o trabalhador do seu salário.
Então vocês vão comer, beber, porque eu já preparei pessoas para prover aquilo que vocês precisam. Na missão, o Senhor já proveu as pessoas, as circunstâncias para trazer o sustento para você. Não precisa se preocupar. Preocupe-se com a missão e agradar aquele que te designou, aquele que te enviou. Amém, Jesus? Quem recebe isso nessa noite? Na cidade que vocês forem recebidos, curem os doentes. Preguem as boas novas, digam, o reino de Deus se aproximou de vocês. Temos que verbalizar. Nós oramos aqui com muita compaixão e empatia, mas nós precisamos orar uns pelos outros, não só aqui, mas lá fora. Vamos sair. Entrou numa casa, que seja uma casa de paz, deem a paz. Tem alguém doente, ora pelos doentes. Ah, pastor, vem orar comigo. Se der, eu vou, mas se não der, Jesus já está com você. Você vai orar e essa pessoa vai ser curada em nome de Jesus. Quem está entendendo isso? Eles foram porque eram embaixadores de Cristo. Eu também sou conservo com você. Nós vamos fazer visitas, oramos, vamos em hospitais. Gostamos, é o nosso chamado, nosso mandato. Mas sabe, muitas vezes nós não podemos. Mas você pode e você deve. Diga, o reino de Deus, diga, o reino de Deus se aproximou de vocês. Foi uma recomendação de Jesus. Mas sabe, quando nós lemos Lucas, no sentido maior, nós vemos que o grande tema do Evangelho de Lucas é: Jesus Cristo é o Salvador divino. Jesus é o Salvador. O próprio nome de Jesus é Jeová, é o Salvador. Jeová é salvação. Quando Jesus nasceu, os pastores que estavam ali ao redor de Jerusalém, ou de Belém, desculpe, eles foram visitados pelo anjo. E o anjo disse para eles ali que agora vem o que? Boas novas de alegria para todo o povo. Porque nasceu quem? Jesus, que é o Salvador. Jesus é o Salvador. Amém? Essa é a ênfase de Lucas. A ênfase de Lucas é sobre o caráter universal da mensagem do Evangelho. Eu achei interessante que no vídeo dos adolescentes, falando dessa universalidade da mensagem, que era para os samaritanos, mas eram para os judeus, eram para os gentios, mas eram para os publicanos. Ou seja, Lucas, ele dá essa ênfase, nesse caráter da mensagem do Evangelho. Eu quero te falar, você pode estar em qualquer lugar, essa mensagem é universal, ela chega nos corações que precisam chegar. Lucas frisa a universalidade do Evangelho para, especialmente, os pecadores. E ele faz menção pelo menos 16 vezes a respeito da mensagem do Evangelho chegando aos pecadores. Mas sabe, tudo isso está aqui nessas designações, nessas recomendações, nas advertências que Jesus faz. E aí nós pulamos, depois você pode ler, 13, o verso 13 até o 16, que fala ali também das cidades impenitentes. Jesus também dá uma palavra forte aqui contra essas cidades que não estavam ali recebendo aqueles mensageiros. Mas, então no verso 17, nós vemos o seguinte, que os 70 regressam. É o regresso dos 70. Então, os 70 discípulos enviados, eles vão e eles voltaram da missão. Amém, Jesus? Então eles foram, a cabo de alguns dias, eles voltaram da missão. E como eles voltaram? Como a Bíblia registra aqui, como eles voltaram? Alegres, cheios de alegria, diga, cheios de alegria. Então eles foram, cumpriram a missão, entraram nas casas, eles não levaram bolsa, nem alforje, nem sandália, não perderam tempo com cumprimentos alongados, que era o costume dos orientais, mas foram cumprir a missão, entraram nas casas e deram a paz, foram sustentados pelo Senhor através daquelas famílias e voltaram porque oraram, os demônios saíram, pessoas foram curadas, o Evangelho chegou àquelas famílias, pessoas foram salvas e eles voltaram cheios de alegria. Eles voltaram e disseram, missão dada, missão cumprida.
eles voltaram cheios de alegria. Mas quando eles voltam cheios de alegria, a palavra registra aqui que eles disseram, no verso 17, Senhor, em seu nome, os próprios demônios se submetem a nós. Então, eles voltam impactados e cheios de alegria, mas a primeira coisa que vem ao coração deles e à boca deles, que a boca fala o que está cheio o coração, é que os demônios haviam se sujeitado a eles no nome de Jesus. Então, não tem nada de errado. A gente fala assim, mas eles podiam falar tantas coisas, falar, foram, né, os demônios se submeteram a eles. Eles disseram que os demônios se submeteram a eles em o nome de Jesus. Senhor, em seu nome, os próprios demônios se submetem a nós. Então, eles colocaram as coisas nos seus devidos lugares. Porém, Jesus aproveita aquele momento e diz para eles o quê? Ele diz assim, eu via Satanás caindo, mas eu dei autoridade a vocês. E qual foi a autoridade que Jesus deu àqueles 70, os discípulos? Para pisarem escorpiões, cobras e todo o poder do inimigo sem sofrer dano. E essa é a palavra que está sobre a sua vida, missionário do Senhor. Esta é a palavra que está sobre a sua vida, embaixador de Cristo aqui na terra. Essa é a palavra que está sobre a sua vida, para você ser de fato um agente de milagres nessa terra, um cristão genuíno, verdadeiro, um missionário, uma pessoa que é sal desta terra e luz deste mundo. Você também tem a autoridade dada por Deus em Cristo Jesus para pisar cobras, escorpiões e todo o poder do inimigo sem lhe causar dano algum, porque o Senhor te enviou uma missão e Ele já te deu essa autoridade, esse poder, para que você vá e cumpra a missão. O Senhor é que nos dá poder, esse poder vem de Deus. O poder que eles fizeram, os sinais, os prodígios, as maravilhas, não era deles mesmos. Eles não eram ali em si mesmos uma fonte de poder, mas o poder refletia neles e vinha de Cristo. Poder do nome de Jesus. Quantos aqui creem no nome de Jesus? Então, querido, a partir de hoje, olhe para a sua vida, olhe para o seu trabalho, olhe para a sua faculdade, olhe para a sua vizinhança, olhe para a sua célula, olhe para essa cidade, olhe com os olhos de Cristo, vendo os campos brancos como campo missionário do Senhor, para fazer essa obra, crendo que o Senhor já te deu poder, Ele te deu poder para ir fazer, cumprir a missão. A missão pode ser difícil, pode ser dispendiosa, pode ser arriscada, mas o Senhor prometeu que a autoridade está sobre a sua vida, para pisar cobras, escorpiões e todo o poder do inimigo, sem lhe causar dano, porque 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Você é um homem cheio do Espírito Santo, você resiste ao diabo e ele vai fugir de você. Sabe, você pode ter até o inimigo na espreita, ao seu derredor, bramando como leão, porque ele não é como leão para tentar te intimidar, mas o que consta na palavra é que os anjos do Senhor estão ao seu redor e te livra. Você crê nisso? Sabe, essa designação é a designação para hoje, não é para amanhã, não é uma designação que foi e passou. Hoje nós precisamos tomar essa designação e dizer: Senhor, eis-nos aqui, envia-nos a nós, nós estamos aqui para cumprir o desígnio da sua missão. E quando nós olhamos hoje a Igreja Batista do Amor, que está completando 20 anos de existência, quando as pessoas olham, elas pensam: mas está tudo tão bem estruturado, mas nós estamos falando de uma história. Há 20 anos atrás, foi uma semente que caiu nesta terra. Há 20 anos atrás, eram 2 casais e uma criança.
há 2 décadas atrás, era um apertamento de poucos metros quadrados e que recebeu a igreja do Senhor. A primeira célula, a primeira microigreja. Tudo muito singelo, tudo muito simples. Não havia multidão, não havia holofotes, não havia telão de LED, não havia microfone, mas nós tínhamos uma missão e tínhamos a autoridade de Deus na nossa vida. Eu quero te falar que o que aconteceu há 20 anos atrás pode acontecer hoje também na sua vida, se você crer. Tem algum crente aqui nessa noite? Então se disponha. Se Deus pôde fazer o que Ele fez com pessoas improváveis que começaram essa obra, Deus pode fazer muito mais na sua vida hoje. Há um potencial de uma igreja batista do amor em cada um de vocês que estão aqui nesse auditório. Imagina, e eu falo que não é daqui 20 anos, porque demorou 20 anos porque nós tivemos que plantar uma semente. E plantar uma semente, para quem conhece da agricultura, sabe que leva tempo. Mas quando nós transpomos mudas, as coisas fluem muito mais rápido. Plantar uma semente demora, é um dispêndio maior, é um tempo maior, mas agora são mudas que já estão florescendo, frutificando. É só transpô-la nessa terra chamada terra fértil. Sabe, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que o Senhor está nos levando a cumprir uma missão. E a missão de Deus é para hoje, diga, para hoje. Só que a alegria maior é a alegria da salvação. Jesus aproveitou para dizer àqueles homens que ele via Satanás caindo como um relâmpago, ele deu autoridade àqueles homens para pisarem cobras e escorpiões, mas eles falaram, de tudo isso, vocês precisam se alegrar muito mais em terem o nome de vocês escrito no céu, arrolado no céu. Quantos aqui tem o nome escrito no céu? Quantos aqui receberam Jesus como Senhor e Salvador? Então, se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, seu nome está arrolado no céu, está escrito no céu. Sabe, essa é a maior alegria. Sabe, essa é a maior satisfação, é a alegria da salvação. O maior milagre que aqueles homens operaram em nome de Jesus não foi expulsar os demônios. O maior milagre não foi curar os enfermos. O maior milagre que eles operaram em nome de Jesus foi ver pessoas sendo salvas da condenação e do pecado. Hoje também não é diferente. Nós podemos orar, pessoas são curadas. Nós podemos, orar para pessoas serem libertas, mas o maior milagre continua sendo o milagre da salvação, porque a salvação é a maior de todas as alegrias. O maior milagre é a salvação. Lá em João capítulo 1, versículo 12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ninguém se auto-intitula filho de Deus, ninguém se torna filho de Deus por ter uma religião. Filho de Deus é um poder de Deus, aqueles que creem. Mas a todos aqueles que o receberam, receberam quem? Jesus. Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Se eles foram feitos filhos, é porque antes eles não eram filhos, eram criaturas de Deus. Tornam-se filhos aqueles que recebem Jesus e recebem também agora o poder de Deus. É o dunamis, o poder de Deus que está na minha vida, na sua vida. Por isso esse é o maior milagre. Ninguém pode se auto-salvar. Ninguém pode escrever o seu próprio nome num livro, dizendo que é o livro da vida. Ninguém pode, por mais predicados que tenha, por mais boa vontade que tenha, por mais piedoso que tenha, por ter uma religião, dizer estou salvo. Não, a salvação é um atributo divino. Deus dá a condição de tornar-se filho àquele que recebe o seu filho Jesus. E esse sim recebe o milagre da salvação. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, a Bíblia diz, mas pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie,
Porque se minha obra me salvasse, o que Jesus veio fazer então? Pela graça, favor, nós somos salvos. Mediante a fé. Fé em quê? Em mim mesmo? Não, fé em Cristo. Pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Deus está dando o dom da salvação àqueles que creem. Por isso essa é a maior alegria, a alegria da salvação. Isso é vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Por isso Jesus, aqui nesse texto, ele diz para os seus discípulos: no entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. A alegria maior é a alegria que está no coração do Pai. E sabe o que está no coração do Pai? Que todos sejam salvos. Paulo escreveu ao filho espiritual Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, dizendo: o qual deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a missão do Filho, salvar pessoas como eu e você, pecadores outrora, não éramos povo, estávamos alheios à vida de Deus, sem alcançar misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia, somos povo, somos filhos de Deus. A missão do Filho, normalmente, ela está ali em João 3,16, isso está mesmo, mas eu gosto do verso 17 que diz: porque Deus enviou o seu Filho, ou seja, na missão, ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A missão do Filho é salvar o mundo. A vontade do Pai é que nenhum pereça. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que não é um conceito, não é uma definição, mas a verdade é Jesus. Ele é a verdade que liberta. Sabe, quando Jesus olha para Uberlândia, essa cidade, que já deve estar chegando quase a 1 milhão de habitantes, eu não sei, pelo menos o último censo já estava dando mais de 800 mil habitantes, essa cidade. Jesus, ele olha e ele deseja quantos que sejam salvos nessa cidade? Todos. E quem vai ser o missionário para levar essas boas novas? Não vou repetir para você falar, eis-me aqui. Quantos serão, quem serão os missionários para levar essas boas novas de salvação? Amém. Somos nós. Somos nós. Pastor, mas a missão é difícil. Então ora pedindo mais trabalhadores. A seara é grande, ora pedindo trabalhadores, mas vão trabalhando. E o Senhor vai colocar pessoas ao seu lado para cumprir a missão. Sabe, a missão é essa. A missão do Filho é essa. Mas não é só do Filho, a missão é nossa. E quando nós estabelecemos para a IBA a visão e a missão, a nossa missão fala nisso, anunciar o Evangelho, anunciar as boas novas de salvação, anunciar o Evangelho, as boas novas a todos, indistintamente, anunciar o amor de Deus, o amor incondicional de Deus e a graça salvadora de Cristo. E vamos fazer isso aonde? Em Uberlândia, Minas Gerais, no Brasil e até os confins da terra. O Senhor quer e deseja isso, que a missão do Filho seja a nossa missão. E é interessante notar que quando Jesus, ele propõe 3 parábolas para falar da alegria da salvação, ou alegria do resgate, ele propõe 3 parábolas. A parábola da dracma perdida, a parábola da ovelha perdida e a parábola do filho pródigo. Está lá em Lucas 15. Mas interessante que na parábola da ovelha perdida, a Bíblia conta, Jesus está contando, que aquele pastor, ele percebendo que uma das ovelhas, a 100ª ovelha, não estava ali no redil. Então ele deixa as 99 e vai atrás daquela que estava perdida. E aquela parábola vai falar exatamente do coração de Deus, que deixa as 99 para ir buscar você que estava perdido.
Amém? Era eu e você, essa ovelha. E achando, o que acontece? Ele se alegra. E chama as pessoas que estão à sua volta para se alegrar, porque aquela ovelha perdida foi achada. E foi levada de volta ao aprisco. Mas o interessante é que no verso 7, Jesus disse que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Então eu quero te falar que a maior alegria que há no coração de Deus é quando há salvação. Os céus se alegram, o coração do Pai se alegra. Há alegria no céu exatamente por salvação. E é tão interessante que essa alegria é mencionada por Lucas pelo menos 19 vezes no seu evangelho, ou no evangelho segundo Lucas. A maior alegria reside na eleição através do amor de Deus, a alegria da salvação. Nós somos justificados, na salvação nós somos aceitos por Deus mediante a fé, por isso nós temos paz com Deus. Hoje nós somos salvos de Deus, salvos por Deus, salvos de nós mesmos, porque o nosso coração era um coração desviado, um coração corrupto, um coração que maquinava coisas para o mal, mas nós fomos salvos de nós mesmos, mas fomos salvos do pecado, e fomos salvos também do maior inimigo a ser vencido, a saber, a morte. Você foi salvo da morte. Você foi salvo da morte. E por isso a maior alegria que deve estar nos seus lábios é a alegria da salvação. Diga, alegria da salvação. E o Senhor te salva exatamente para que você viva uma vida que jamais poderia ser vivida sem Ele. Você foi justificado, sabe o que é isso? É aceito. Nós não poderíamos ser aceitos por Deus por causa do nosso pecado que nos distanciava dEle, mas através do sangue de Jesus, Ele nos comprou para si mesmo, Ele agora nos aceita, Ele nos justifica, mediante a fé em Cristo, agora nós temos paz com Deus, nós temos agora a salvação em Cristo Jesus, nós temos o nosso nome arrolado no livro da vida, e nesse contexto nós sabemos que o nosso nome está lá, estará lá, nós temos a certeza da nossa salvação, nós temos certeza que o penhor da nossa herança é o Espírito Santo que nos foi dado. Hoje nós temos a medida do reino dentro de nós. O reino de Deus não é a comida, não é a bebida, mas é a justiça, é a paz e a alegria no Espírito Santo. O reino de Deus está dentro de você. O reino agora é o reino da paz, que você pode ir e pregar também a salvação àqueles que estão perdidos. Hoje é o dia de salvação. Talvez você está aqui e precisa fazer sua confissão pela primeira vez. Talvez você nunca confessou publicamente Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. E como eu falei, não é a religião que salva, não são as boas obras que salvam, não é nada disso, mas é crer e confessar. E eu quero te encorajar a receber essa alegria da salvação e fazer confissão com a sua boca. Mas talvez você já tendo aceitado, já tendo recebido o convite, já tendo feito proclamação da sua salvação com a sua boca, crendo no seu coração, você saiu da casa do Pai como aquela ovelha que estava perdida, ou como o pródigo que foi e dissolveu toda a sua herança, mas o Senhor está te chamando de volta, para você ser reconciliado com Ele, e é hoje que essa reconciliação vai acontecer em nome de Jesus. Você crê nisso? Você crê nisso? Há pessoas que estão aqui, e talvez sejam como aquela dracma perdida. A dracma perdida, ela não foi perdida fora, ela não saiu como pródigo, ela não é a ovelha que se desviou do redil, mas a dracma é a moeda que se perdeu dentro de casa. Às vezes você está dentro de casa, está na casa do Pai, está na igreja, mas está perdido, sem sentido de propósito. O Senhor quer te achar, e você vai ser achado nele hoje, para a glória do Senhor. Tem algum crente aqui nessa noite, pode dizer glória a Deus? E eu quero terminar essa mensagem dizendo, que Davi, num dos momentos mais terríveis da sua vida, emocionalmente falando, do pecado que tenazmente o assediava, e tomou sua vida, mas logo ele se arrependeu, e por meio de um homem de Deus chamado Natã, ele é confrontado,
e mediante o confronto que ele recebeu, ele escreveu o Salmo de número 51. Depois você leia o Salmo todo, mas no verso 12, Davi diz com o coração contrito, espírito compungido, quebrantado, ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação. Ele ora a Deus pedindo: restitui-me, Senhor, a alegria da tua salvação. E você talvez hoje precisa pedir novamente que Deus restitua a alegria da sua salvação. Você não precisa pedir para que a sua salvação seja restituída, porque você já é salvo. Quantos salvos nós temos aqui? Então você não precisa pedir para ser salvo novamente, você já é. Seu nome já está arrolado, está escrito, e pelo que consta, esse nome está lá arrolado e estará arrolado até aquele dia. Você precisa pedir ao Senhor: restitui-me a alegria da salvação. Se você é salvo, você precisa emanar alegria. Você precisa exalar alegria. Você precisa contagiar com a alegria do Senhor na sua vida. Se os lugares que você tem passado não tem exalado essa alegria, tem alguma coisa errada. Se o lugar onde você está murmurando como os demais à sua volta e não está falando das boas novas que você recebeu e que você poderia proclamar, tem algo errado aí. Você precisa dizer: restitui-me, Senhor, a alegria da tua salvação, porque eu sou salvo pelo seu sangue. O melhor presente, o maior tesouro, como nós cantamos, foi ser achado nele, foi receber Cristo, foi poder me prostrar diante dos seus pés e ser aceito, mesmo diante de tanto pecado que eu tinha. Hoje você precisa dizer: Pai, restitui-me essa alegria. Eu queria te pedir que ficasse de pé. Fique de pé no seu lugar. Eu queria pedir que você fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos. Coloque a mão no seu peito, na altura do seu coração. Eu queria que todos fechassem os olhos e meditassem na palavra. Se você tem ouvidos para ouvir e ouviu essa palavra, algo precisa mudar dentro de você. Algo precisa fazer sentido dentro de você. Talvez como o pródigo voltar. Talvez como uma dracma perdida dentro da casa achar um propósito. Talvez como Davi, diante de tantas situações, pedir ao Senhor que restitua a alegria da sua salvação. Mas hoje você precisa ser achado nele e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Crer no seu coração. E eu quero te ajudar nisso, com os olhos fechados, com a mão no seu peito. Eu queria que você repetisse essa oração após mim, dizendo: Senhor, digam todos: Senhor, nesta noite eu ouvi a tua palavra e ela gerou fé em meu coração. Por isso agora eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Eu creio com meu coração que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos. Salva-me, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. E eu, meu Pai, que um dia estive na tua presença, na tua casa, mas me afastei. Hoje, arrependido eu volto, na certeza que sou aceito, sou recebido em seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés, me dê vestes novas, porque o filho volta para a casa do Pai, para a presença do Pai, para a família de Deus. Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar para você que está aqui hoje, ouviu esta mensagem, a alegria da salvação está ardendo agora no seu coração.
e você está fazendo essa decisão hoje, ou você está se reconciliando hoje, essa oração que nós acabamos de fazer fez sentido para você, levante agora uma das suas mãos que eu quero orar por você. Você pode levantar sua mão, eu vejo mãos levantadas. Se essa oração que nós fizemos aqui juntos fez sentido para você, você pode levantar sua mão aí onde você está. Se é a sua história, se é aquilo que você está vivendo, se hoje você quer dar esse passo de fé, fazendo essa confissão pública e declarando publicamente Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero que você levante a sua mão. E eu quero pedir agora, você que fez isso, saia do seu lugar, venha aqui à frente, nós vamos orar juntos aqui. Você que levantou a sua mão, venha, você que levantou a sua mão, você pode sair do seu lugar, venha aqui à frente, venha, nós estamos, isso, venha. Pode vir o casal ali atrás, os consolidadores podem chamar, isso. Você que é o irmão dessa casa, se você viu uma mão levantada ao seu lado, abraça esse irmão, abraça essa irmã e venha, isso. Estamos em casa, estamos em família. Que bom que você está aqui, que bom que você disse sim, amém. Isso faz toda a diferença, amém. Somos família, que bom que vocês vieram. A alegria da salvação, não tem a ver com sentimentos, tem a ver com decisão. Vocês decidem Jesus, permanecer nele, ser achado nele. E alegria não é um sentimento, alegria é fruto do Espírito, está dentro, não fora. E por isso hoje eu quero orar por vocês e com vocês que estão aqui, porque fez sentido e vocês tiveram a ousadia, e o Senhor contempla a ousadia, o Senhor contempla a decisão de fé, é o que vocês fizeram hoje, e vai mudar a sorte das suas vidas para sempre, amém? Pai, em nome de Jesus, nós oramos por essas vidas, por elas foi pago um alto preço, um preço que nenhum homem poderia pagar, por isso é um dom de Deus, por isso nós cremos que ninguém pode se fazer salvo, nós somos salvos mediante a fé, mediante o sacrifício de Jesus. Deus dá o poder e agora também dá a alegria da salvação, da reconciliação, são achados no Senhor. Pai, nós cremos que é uma história de amor, porque não há outra história tão linda que se compara a de Cristo entregando-se por nós, por mim, pelos meus irmãos que estão aqui. Por isso não há mais condenação sobre eles, e nada pode separá-los do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós declaramos, ó Deus, uma alegria contagiante, envolvente, de dentro para fora. Não que não passarão desafios nesta vida, mas em passando por desafios, sempre manterão a alegria de terem o nome arrolado no livro da vida, a alegria de saberem onde vão passar toda a eternidade, que é perto do Pai, que é junto do Pai, que é na eternidade, na Nova Jerusalém. Nós oramos, abençoamos esses irmãos em nome de Jesus, amém. Vocês que estão aqui à frente, eu sempre me emociono muito, porque ao olhar para vocês parece um espelho diante de mim, porque um dia também eu fiz isso. Eu sei que às vezes a gente fica um pouco constrangido, mas não fiquem constrangidos, nós estamos em família, amém. E sabe, naquele dia maravilhoso que eu fiz como vocês, levantei a mão, fui à frente, tudo mudou. Sabe, não necessariamente as coisas de fora, porque nós estamos no mundo, e o mundo é mundo, mas o nosso mundo muda, e é o que importa.
não é o que vamos encontrar na vida, mas é o que a vida vai encontrar em nós. Vai encontrar Jesus, a alegria da salvação. Sabe, essa é a melhor notícia, a boa nova, que traz alegria. Mas sabe algo importante também que Deus nos deu? Porque já que somos filhos do mesmo Pai, temos o mesmo irmão mais velho que é Jesus, então temos uma família espiritual. Uma parte dela está aqui hoje. E a palavra diz que melhor serem dois do que um. Então precisamos de família. Na caminhada da fé existem momentos difíceis, que é melhor estarmos com alguém, porque se tropeçarmos, esse alguém pode nos ajudar na caminhada, prosseguirmos até o fim. Amém? Então eu quero que vocês conheçam uma parte dessa família, que estará ao lado de vocês, estará com vocês até o dia de Cristo. Eu vou contar até 3. Depois da contagem, eu gostaria que vocês se voltassem para trás e recebessem um abraço dessa família. Pode ser? Pode ser, amém? Amém, família? Família, está preparada? Tem que contar também e tem que vibrar. Tem festa no céu. Vamos contar? 1, 2, 3. De braços abertos quero te receber. Eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Sejam bem-vindos à família de Deus. Sejam bem-vindos à família de Deus. Aplauda mesmo, querido. Dá um glória a Deus. Há mais festa nos céus por aqueles que recebem do que por qualquer outra coisa. Então, se está tendo uma festa no céu, aqui não pode ser diferente. Amém? No meio da família de Deus. Há uma frase que eu quero fechar esse culto para a bênção apostólica, sintetizando numa frase do grande reformador do século XVI, Martinho Lutero, que diz assim: olhei para mim mesmo e vi que era impossível me salvar. Olhei para Jesus e vi que era impossível me perder. Amém? Olhe para Jesus e tenha alegria da salvação todos os dias da sua vida. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe e vão na paz, uma semana de bênção e vitória, com a alegria da salvação.